Mentiras, recusas, palavrões, alguns dramas estão presentes na criança de 4 a 5 anos. Vamos entender o que devemos ficar atentos e o que é apenas uma fase? Então vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Roselaine Viana, sou psicóloga especialista em atendimento infantil e educação parental e criadora do método Educando Todo Dia. Antes de iniciar o vídeo, se inscreva no canal para você não perder os próximos. Vamos ao conteúdo. Essa é uma fase incrível dos pequenos, então quanto mais atentos os pais tiverem à necessidade da criança, mais fácil é para corrigir alguns comportamentos e ajudar a criança. Um dos comportamentos que estão bem presentes nessa fase é a expressão da raiva, porque nessa idade as crianças se tornam mais hábeis na comunicação verbal, conseguem expressar com mais detalhe o que pensam, o que sentem e utilizam cada vez menos o comportamento físico de bater-se, jogar no chão, jogar objetos. O que acontece? Os gritos e os choros ainda estão presentes, mas eles estão presentes de forma menos frequente. Se o seu filho está com 4, 5 anos e ainda tem um comportamento de bater, morder, se jogar no chão, é para você levantar as anteninhas aí e ficar atento, tá? Porque não é um comportamento que é tão esperado mais nessa idade. Já é para a criança utilizar mais o verbal. Mas nessa fase começam a aparecer os palavrões, né? Porque elas percebem que gera uma reprovação, que chama a atenção. Então, além dos palavrões, entram também aquelas palavras como chata, boba, aí entram umas palavras que a gente fica, por que você tá falando isso, menino, né? Que é boba, bunda, cocô, né? Ah, isso é um cocô. Ah, você é uma bunda. Não tem... Muitas vezes é fora até de contexto. Você fala, nossa, o que essa criança está falando? Mas elas escutam essas palavrinhas entre os amigos, acham divertido, porque é como se fosse algo proibido, e aí elas começam a reproduzir para contrariar mesmo e para chamar atenção. E também começam a utilizar palavras e frases para comover ou convencer os pais, como você não me ama, não gosto mais de você, eu não sou um bom filho, eu não sei fazer nada certo, eu sou burro, eu vou morar com a vovó, né? Aquelas palavras, aquelas frases. E quando os pais se sentem ofendidos ou comovidos com essas frases, aí que esse comportamento piora. Então, para evitar o uso e o aumento dessas palavras, primeiramente, a gente precisa olhar para a nossa volta e entender se os adultos falam essas palavras, pois a criança é uma esponjinha, né? E ela vai copiando o titio, o vovô, o amiguinho ou aquele vídeo que ela assiste. E quando o seu filho diz, você não me ama, eu não gosto de você, com o objetivo de adiar uma tarefa ou conquistar alguma coisa, eu preciso ficar atento à minha reação, porque a minha reação, quer dizer, a reação do adulto, para quando a criança fala isso, vai fazer com que aquele comportamento piore ou não. Então, quando você adota uma postura de tentar convencer a criança do contrário, de não falar aquelas frases, o que ocorre é um aumento desse comportamento da criança, porque a criança percebe que isso te deixa desconfortável. E nesse momento, o foco da discussão muda. Por exemplo, de ter que ir para a escola, para o filho parar de fazer aquilo. Para, filho, você não é assim, você é super inteligente, né? E aí a criança começa a perceber. Então, se você percebe que a criança tem essa fala constante, muda, dá alternativas para ela. Então, por exemplo, lá, filho, eu sei que você gosta muito de brincar e fica chateado de ter que guardar os brinquedos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou validando o sentimento da criança. Eu não estou falando para ela que tá errado ela sentir aquilo. Tá, tudo bem, você fica chateado de guardar os brinquedos. É chato mesmo guardar os brinquedos, estou validando. E aí eu vou dar uma alternativa. Olha, vamos guardar o brinquedo porque ir para a escola também é importante. E aí, quando você voltar, você vai brincar novamente com seus brinquedos. Vamos deixar ele em tal lugar, né? Então, eu estou validando porque eu estou confirmando que aquilo que ela está sentindo é algo natural, é algo esperado, né? É esperado eu ficar chateado, irritado ou não querer guardar os brinquedos. Mas ir para a escola é importante e quando eu voltar, que é a alternativa, eu vou poder brincar novamente. Quando eu faço isso, eu mostro para a criança que eu entendo o que ela está sentindo e direciono a ação dela para o movimento de agir, né, para ação, e não reforço a fala disfuncional da criança. Outro comportamento muito característico dessa idade são as recusas, os nãos que aparecem o tempo todo. Por quê? Com 4 ou 5 anos, as crianças gostam de dar opinião, de explicar sobre as coisas, de tomar as próprias decisões. Elas já possuem algumas habilidades de planejamento, porém elas não têm ainda maturidade para pensar nas consequências de todas as suas ações.
A gente pode dizer que nessa idade as crianças são pequenos cientistas. Elas gostam de fazer testagens, de fazer experimentos. Então, por isso, aparece aquele monte de travessura. Por que você misturou isso? Por que você colocou isso aí? Porque elas vão tentar experimentar algumas coisas e acabam acontecendo as bagunças e as travessuras. Elas são super curiosas e questionadoras. Elas não se convencem facilmente quando não entendem o porquê. Elas precisam que algo seja explicado com um pouco mais de detalhe. Então, se você pede uma coisa para ela e ela não entendeu o porquê, ela vai questionar. E isso demanda muito tempo e atenção e explicação. Isso também é importante porque ajuda a criança a ampliar o repertório verbal dela. Elas querem, nessa idade, decidir sobre as coisas, mas as suas decisões ainda não são baseadas no que é correto, mas sim no que é agradável, prazeroso, e não no que é adequado e saudável. Então, precisa da gente estar fazendo essa orientação, sim. Então, por exemplo, algumas vezes elas podem decidir que não vão mais para a escola, ou que não vão tomar mais banho. Não tem nenhum motivo. Só porque eu acho que não precisa, eu não quero estudar. Por quê? Mas elas não sabem explicar, né? Então, ou elas explicam, mas não baseado, né, no que é adequado. Eu não gosto de ir para a escola, não gosto de acordar cedo, tá difícil. Então, quando essa recusa vem em relação a ir para a escola, os pais acabam ficando bastante preocupados, porque acham que a criança está passando por alguma dificuldade na escola que não querem contar. Muitas vezes, elas até passam por algumas situações, mas mais de desconforto. Mesmo sendo muito recorrente essa queixa da criança e a maioria delas não tem uma questão mais grave por trás, é importante a gente ficar com um olhar mais cuidadoso, tá? Mas é importante também vocês saberem que é comum, porque a criança tem algum desconforto e ela não quer mais frequentar aquele determinado ambiente, como por exemplo uma academia, um esporte, porque ela só acha que não quer mais porque não tem, é desconfortável para ela porque tá difícil ou porque o professor é exigente, né? Então, existe essa queixa da criança e a gente precisa observar, tá? Então, esse comportamento da criança de 4 a 5 anos de questionar e de tentar impor suas vontades é muito importante para que elas se afirmem como indivíduo único, diferente do outro e também aprofundem-se no conhecimento que estão adquirindo. Além também de ser um fator que ajuda a criança a ampliar o seu vocabulário, como eu falei anteriormente, e de entender melhor sobre os valores da sua família, de aprender sobre o que você diz e como você entende as coisas, e também ela aprende a negociar quando ela tem essa discussão com você, né? Através dessa discussão que ela vai ampliando esse repertório. Então, um ponto que eu sempre utilizo com os pais, que é para você diminuir o não das coisas rotineiras em casa, essa discussão de tomar banho, de escovar o dente, de ir para a escola, desligar o videogame, você quer diminuir isso? Mantenha uma rotina razoavelmente estável. O que é uma rotina? É a sequência de como as coisas acontecem, com horários mais ou menos próximos. O que acontece? A rotina ela gera clareza. Então, tem 4 Cs que eu utilizo dentro do curso do Canto do Dia: clareza, coerência, consistência e carinho. Então, a rotina é um dos pontos, que é a clareza. Clareza nas informações e também é a consistência, porque as coisas vão funcionar sempre do mesmo jeito. Isso gera previsibilidade para a criança, favorece a compreensão e a colaboração da criança. A rotina também diminui a ansiedade da criança, pois ela consegue antecipar o que vai acontecer, ela consegue saber, sem precisar ficar perguntando para o papai e para a mamãe: e agora, eu vou fazer o quê? Mãe, o que vai acontecer depois? Então, é muito importante a gente ter uma rotina para diminuir essas crises de não, essa recusa da criança. Outro ponto que a gente precisa observar com muita atenção nessa idade de 4, 5 anos é a autonomia da criança. A criança cresce e os pais precisam acompanhar esse crescimento da criança, ajudando ela a se desenvolver. Quer dizer, o pai deixa de se envolver e deixa a criança progredir. Se os pais cuidarem de uma criança de 4 anos, como se ela tivesse 2 anos, a criança fica engessada nessa fase e tem dificuldade de aquisições das competências que é importante para a vida dela, como autoconfiança, como segurança, iniciativa, perseverança, disposição. Então é indispensável que você, papai, mamãe, vovô, professor, responsável pela educação e desenvolvimento da criança, favoreçam para que todos os dias o seu filho dê um passinho para frente. Isto é, se hoje ele se veste sozinho parte da roupa, ou se ele não faz nada,
O que você precisa fazer? Incentivar para que ele dê um passo à frente. Então, se hoje ele não põe a camiseta, então incentive que ele comece a participar colocando a mãozinha, né? Se ele não coloca o sapato, incentive primeiro para que ele empurre o sapato, depois para que ele calce, e aí depois para que ele comece a aprender a amarrar. Ele precisa dar um passinho à frente todos os dias. Essa regra vale para todas as rotinas com a criança, como tomar banho, comer, pentear, se pentear, né? Guardar os brinquedos, colocar o sapato. Então você precisa observar para que a criança não fique engessada e passe semanas e meses com você fazendo as coisas, sendo que ela pode exercitar, ela precisa treinar para que ela consiga ganhar as competências. A habilidade motora é treinada, a gente não nasce com habilidade motora, tá? Habilidade motora para poder pegar o garfo e levar à boca, né? Para poder colocar a meia, precisa de treino e é de passinho em passinho, de pouquinho em pouquinho. Então, eu vou passar para vocês para a gente pensar um pouquinho, o que uma criança de 4, 5 anos já pode começar a fazer sozinha. Então, por exemplo, pode começar a aprender a tomar banho sozinha, né? Colocar a meia sozinha, calçar os sapatos, escovar os dentes e os pais conferem depois, comer sozinha com garfo e faca, não com colher, garfo e faca. Como que ela corta o bife se ela come com a colher? Já pensou nisso? Muitos pais ficam com medo de entregar o garfo e a faca para a criança, mas a criança ela aprende. A gente precisa confiar na criança, né? Vai ensinando aos pouquinhos e ela vai aprender. Guardar os brinquedos, escolher a própria roupa, pentear o cabelo. Já iniciar o treino de limpar o bumbum, se não estiver fazendo, então comece a iniciar. Guardar a louça, os potes plásticos, né? Ajudar a dobrar a roupa, ajudar a colocar a mesa, tirar o pó da estante. Então, dar autonomia para a criança é muito importante para que ela se sinta confiante. E quando eu falo de dar autonomia, não é só para ela, no cuidado com ela, mas é na ajuda também do ambiente, né? Então, dar autonomia para a criança não é largar a criança. Dar autonomia é ajudar a criança a conquistar gradativamente aquilo que é dela. O cuidado, o zelo, a responsabilidade com que pertence a ela. O corpo é dela, a saúde é dela, as relações são dela. Então ela precisa aprender a cuidar. Agora eu vou falar para vocês do comportamento de mentira nas crianças de 4 e 5 anos. Então nessa idade de 4 e 5 aninhos, a imaginação da criança está a todo vapor. Elas inventam histórias, letras de músicas, dramatizam, imitam personagens que acompanham nas telinhas, imitam papai, mamãe, as pessoas com quem ela convive. E quando contam uma história real, elas costumam incluir um fato de sua imaginação. Então, esse comportamento deixa muitos pais preocupados com medo da criança estar adquirindo o hábito de mentir. Mas vamos lá, porque existe uma diferença entre a fantasia e a mentira. E eu já vou falar para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Então, a fantasia ela é inconsciente, ela não tem uma intenção de enganar. A criança inclui um fato, um relato sem perceber, apenas porque a sua mente criativa está aberta para isso, a imaginação dela está a todo vapor. Então, ela não tem uma intenção negativa. Já a mentira, por mais simples que seja, ela é pensada. Ela geralmente tem o objetivo de fugir de uma responsabilidade, de evitar alguma coisa, como por exemplo ir para a escola, tomar uma bronca, chamar a atenção dos pais, dos colegas. Então, o que você precisa perceber é qual que é a intenção do que a criança está falando. Antes dos 6 anos, a noção de certo e errado ainda ela está se estruturando. Ela vai ter uma noção mais formal de valores sociais a partir dos 6 aninhos, quando a intenção na ação ela já começa a aparecer de forma mais evidente. Então é importante que o adulto consiga distinguir quando é apenas uma fantasia ou quando é uma mentira. Como é que eu vou distinguir isso? Entendendo a intenção do que ela está falando, tá bom? Para evitar chamar a atenção da criança de forma desnecessária e também evitar aqueles rótulos de você é mentirosa, né? Então eu evito isso quando eu começo a perceber, prestar atenção. Outro ponto que nessa idade de 4, 5 anos, a criança vai contando uma história, acrescentando conteúdos fantasiosos, sem a intenção de enganar, mas muitas vezes mais para impressionar quem escuta. Então a gente precisa prestar atenção na nossa reação. Então quando você percebe que a criança está fantasiando, não faça interrogatórios, não tente desmascará-la para deixar para mostrar para ela que ela está mentindo. Não, deixa ela contar, deixa ela falar livremente. E aí comente que você gosta de ouvir a história que ela cria. Reforce a importância
dela falar o que é uma história que ela criou e o que é verdade. Em algumas situações, quando você precisar, peça para que ela reconte a história. Fale, filho, olha, eu entendi a sua história, é muito legal a tua história, mas eu preciso que você conte a história agora, só que você tire essa parte da tua autoria, aquilo que você colocou, porque é muito legal, mas agora eu quero ouvir só a história. E aí você vai ver que a criança ela começa a perceber, tá bom? Já no caso da mentira, primeiramente você tem que ficar atento ao ambiente familiar. Por quê? Porque pequenas mentiras contadas pelos pais no dia a dia vão dar uma referência para a criança do que é aprovado ou não dentro da família. Então, exemplo de mentiras contadas pelos pais são: diga que eu não estou, né? Pede para a criança atender o telefone e falar que não está. Diga que você está doente, eu vou falar lá na escola que você está doente, então você não desmente mamãe, tá? Ó, quando sair daqui eu compro, aí você não compra. Ó, depois a gente passa aqui e aí não passa. Então são pequenas mentirinhas do dia a dia que estão dando para a criança uma referência. Identificada uma mentira contada pela criança, primeiramente converse. A abertura para o diálogo dará mais espaço para a criança te procurar e falar a verdade da próxima vez. De você entender os motivos, do porquê que ela levou, o que levou o teu filho a contar uma mentira. Então, quando você tem esse diálogo, você consegue chegar nesse porquê que ela fez isso. Foi medo? Foi porque ela ficou preocupada? Né? Então, fale para a criança das consequências da mentira e deixe claro as regras da casa. Já quando os pais batem de frente, castiga, dá sermão, aqueles sermões longos, o que acontece? Não diminui a mentira. O que acaba acontecendo é intensifica a mentira, porque a criança fica com medo de apanhar, de ser castigada, medo daqueles sermões gigantescos, então ela acaba inventando outras histórias. Um ponto que é muito importante a gente entender é que, apesar das mentirinhas e as invenções serem normais nessa idade, é importante a gente estar atento à frequência, à intensidade que isso acontece, aos momentos que eles estão ocorrendo, né? E com quem ocorrem também. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a entender se existe uma necessidade da criança de falar de determinados assuntos ou de falar de determinados assuntos com aquela pessoa, porque vai mostrar uma carência, uma necessidade da criança. Se você quer entender a fundo sobre o comportamento do seu filho, descobrir várias estratégias para lidar com situações conflituosas do dia a dia e fortalecer o vínculo com o seu filho, vem fazer parte do curso Educando Todo Dia. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário. E conta aqui para mim, alguma dessa situação que eu coloquei acima aí no vídeo já acontece aí na tua casa? Conta aqui para mim. Um forte abraço!